Olá, pessoal. Olá, bem-vindas. Bem-vindas. Sueli. Vamos ver como é que está essa luz aí, Dejanira. Tive que mudar de lugar, mas eu acho que vai ficar bem aqui. Marga, Tânia, bem-vindas. Que bom. Chegando aí. Legal, estamos esperando o nosso mestre, o Dr. Ruguet, que deve estar chegando aí. Oi, Fátima, Deia, bem-vindas. Olha a comadre, que bom. Jocelaine, olha, hoje é um dia muito importante. Romi, especialmente para todos os professores de yoga. Comadre Dione, Graziela, querida, bem-vinda. Vamos ter uma hora de um papo com certeza muito proveitoso. Estamos aguardando o Dr. Ruguet. Ah, entrou, ó. O Dr. Ruguet já entrou. Vou esperar que ele me solicite aqui. Aguardando o Dr. Ruguet. Oi, Marlene. Bem-vinda, Boa Marlene. noite, tudo bem? Olá, doutor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente bem. É só Ah, que colocar bom. o telefone aqui, né? Ok. Robson, bem-vindo. Ana Vela, muito bem. Então, doutor, é uma alegria muito grande mesmo, poder lhe receber aqui nesse momento dessa forma, né? Eu Muito acho que é uma obrigado. história, assim, interessante que a gente pode construir junto, que a gente já começou a construir. Hoje eu estava pensando como é que eu lhe conheci. E sabe que foi na Montanha Encantada, mais ou menos 2004, 2005. Logo que o Joseph inaugurou ali, ele fazia muitos aqueles encontros. E ele fez umas conferências internacionais. O senhor lembra disso? Aquelas Sim, conferências. Uhum. sem dúvida. E o senhor É, estava lá. E a sua palestra foi, assim, encantadora. Foi ali que eu despertei para o Ayurveda. E o tempo passou e eu fiquei muito envolvida com a montanha por muito tempo, né? Trabalhando com yoga. E aí, no final de 2008, uma aluna sua, eu fiz uma massagem com a Luciana, que foi sua aluna. E aí ela me disse, olha, é um curso que vale muito a pena, Cirine. Foi na massagem, no procedimento que ela estava me fazendo, que eu decidi fazer essa formação. Bom, decidindo fazer a formação, imagina, o senhor lembra, eu fiz 1.800 quilômetros durante 2 anos de ônibus, né? Para buscar esse conhecimento. Então, realmente, é uma coisa que me toca muito o coração hoje poder trazer para a família Suryananda, para os meus alunos que eu tenho aqui há 30 anos, esse conhecimento que eu fui buscar lá, né? De um jeito tão importante. Então, eu quero, assim, lhe agradecer muito. Quero pedir que o senhor faça uma abertura aí, talvez como o senhor achar melhor, se quiser invocar Danvantari, ou a palavra é sua. tá bem. Então, muito obrigado, Sirene, pelo convite. Ou seja, há 16 anos que nós já estamos aí nesse caminho juntos, né? E, Exatamente. e obrigado aí pelo convite, obrigado a todos por esse domingo aí, começo de noite, nós estarmos juntos. Eu gostaria mesmo de fazer uma invocação, primeiro ao Senhor Ganesha, que é aquele que representa toda a sabedoria, todo o conhecimento, e em seguida ao Senhor Dhanvantari, que personifica todos os métodos naturais de cura e preservação da saúde.
Há muitos milhares de anos atrás, a própria divindade se encarnou na Terra na forma de Dhanvantari, o rei de Kashi, que é Varanasi, para trazer essa sabedoria para o mundo. Então nós entendemos o Ayurveda como uma sabedoria revelada. Por isso, então, nós agradecemos imensamente a esses grandes seres e rogamos sempre pela presença deles e a luz deles, porque o conhecimento é deles, né? Nós somos apenas transmissores desse conhecimento. Então, por favor, coloquem as mãos em Pranamudra, fechem os olhos. Coloquem as mãos juntas no centro do peito. Om Ganana Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmana Brahmanaspata Anashrumbam Nuti Bisida Sadanam Om Shrimam Mahaganadipataye Namaha. Om Namo Bhagavate Dhamvantaraye Amruta Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trilokanathaya Vishnave Swaha. Om Narayanaya Vidmahe Vaidyarajaya Dhimahi Senhor Dhanvantari Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Namastê. Namastê. Muito bem. Muito bom. Então, doutor, vamos conversar hoje sobre o nosso projeto. A gente sabe que o senhor está assim, em várias capitais, está também em Portugal, na Europa. O seu curso é um curso realmente que envolveu internacionalmente, está tocando muitas pessoas, né? Fazendo muitas transformações. Hoje mesmo eu conversava com a Gisele, e aí ela estava me dizendo que, porque a gente ia mencionar que aqui seria o segundo polo, né? A segunda escola credenciada do Rio Grande do Sul. E aí ela lembrou que tem também um em Caxias, é isso? O senhor tem também um? Também tem. Exato. Então aqui vai ser a terceira escola do Rio Grande do Sul. Terceira escola credenciada do Rio Grande do Sul. É uma grande honra realmente representar essa força tão séria, tão digna, que vem da fonte, né? Então, a gente quer assim, que o senhor fale um pouco sobre a sua vida. É importante conhecerem, né? É um médico, é um dos médicos ocidentais acho que mais entende da Ayurveda, né, doutor? E, sobretudo, essa dedicação à vida, essa vida que o senhor dedica ao conhecimento. Então, fale um pouco disso, fale um pouco o que o terapeuta Ayurveda acontece no terapeuta, o que ele se transforma, a quem ele vai servir, é claro que em primeiro lugar a ele, mas como isso vai se mover dentro dele, dentro desse trabalho de 2 anos e tudo que vai envolver isso aí. A gente quer que o senhor fale um pouco, vamos ver o que o pessoal também quer falar, eu também vou fazer algumas perguntas e vamos andando, tá bom? Tá bem, muito obrigado então. Veja, há muitos anos atrás, muito antes da nossa chegada, inclusive no Ayurveda, eu diria assim, na década de 70, 80, 1970, 1980, o Ayurveda foi chegando aos poucos no mundo ocidental, vindo através de escolas de yoga, principalmente. Em alguns lugares, principalmente na Europa, ela entrou também como uma prática de beleza, naqueles spas e lugares assim dedicados à beleza na Itália, na Alemanha, na Suíça. Então, entrou por essas duas vias. E aí, o que se percebeu era a necessidade de um profissional que tenha conhecimentos profundos de Ayurveda
que tenha conhecimentos da base filosófica do Ayurveda, que tenha conhecimentos da base da fisiologia do Ayurveda, da anatomia específica do Ayurveda, a patologia, para que depois ele possa entender também sobre os métodos de alimentação, fazer diagnóstico. Deu uma trancadinha. Uma queda aqui. Então, os métodos de alimentação, diagnóstico, as plantas medicinais tão ricas no Brasil, não é? E todos os métodos de tratamento, ou seja, envolver todo o conhecimento do Ayurveda. Então, isso foi trazido aqui para o Ocidente, se criou, então, esse profissional que é o terapeuta. Aí o terapeuta, ele tem capacidade de atuar em vários países, né? Não é exatamente como o Vaidya, o médico ayurvédico da Índia, e não é exatamente como o médico ocidental que absorveu os conhecimentos do Ayurveda e pratica o Ayurveda do ponto de vista mais do tratamento de doenças, mais especificamente. Então, o profissional de Ayurveda, o terapeuta, existem 3 campos de atuação muito importantes. O primeiro é o campo das pessoas saudáveis. Então, o que um terapeuta consegue fazer? Ele tem uma ampla capacidade de atuar nesse grupo de pessoas saudáveis. O que uma pessoa saudável necessita do ponto de vista do Ayurveda? A manutenção da saúde, né? A conservação da saúde, a promoção da saúde e a longevidade. Terapias de rejuvenescimento e longevidade. Então, nós temos a capacidade de atuar nessa área de uma maneira espetacular, fazendo um grande bem para essa população de pessoas saudáveis. Existe um grupo de pessoas que é a imensa maioria, que hoje seria em torno de 4 bilhões de pessoas no mundo, que nem é saudável do ponto de vista exigente assim, do Ayurveda, e mesmo da Organização Mundial da Saúde, e nem é uma pessoa com uma doença claramente estabelecida num livro de clínica médica ou num livro de patologia. É um grande grupo de pessoas que sofre de desequilíbrios sem ter uma doença claramente estabelecida. As pessoas não se sentem bem. E um princípio fundamental do conceito de saúde na própria Organização Mundial da Saúde é que a saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social completo e não meramente a ausência de doenças. Então, se a pessoa não se sente bem, ela não é saudável. Com licença. Ela não é saudável. Então, o que acontece é que a pessoa tem problemas digestivos, assim, sem definição de uma doença, se sente constantemente cansada, tem padrões mentais negativos, mas que não chegou a produzir nenhuma doença psiquiátrica claramente estabelecida, tem dores generalizadas, sem assim, ter uma artrose, uma artrite, não tem uma doença que você possa definir num exame complementar. Então, são disfunções do organismo que fazem com que a pessoa se sinta sempre aquém das suas capacidades. Então, esse é um grupo imenso de pessoas e os terapeutas Ayurveda têm uma capacidade de atuar nesse campo, eu diria, muito melhor do que a maioria dos profissionais treinados com a visão ocidental de saúde. O reequilíbrio, as terapias de desintoxicação, o encontrar os objetivos da vida, não é? Nutrir, tonificar, reorganizar a vida. Então, o terapeuta funciona assim como um coaching da vida, de saúde da pessoa em todos os aspectos. E, por último, é o grupo das pessoas com doenças estabelecidas num livro de patologia, num livro de clínica médica. Esse grupo de pessoas seria o ideal que os terapeutas trabalhassem associados com os médicos. Porque aí há um treinamento próprio mais profundo. No nosso curso, inclusive, depois dos 2 anos, né, são 900 horas de formação,
nós ainda temos um terceiro ano que é opcional para a pessoa, que ela pode fazer na área de clínica, do atendimento de pessoas, não é? Focado em doenças ou em patologias, em desequilíbrios, e outro curso voltado para a saúde da mulher e da criança. E mais algumas especializações em plantas medicinais, na parte de alimentação e tudo. Então, isso dá uma formação muito sólida para a pessoa trabalhar como terapeuta ela mesma, isoladamente, ou em grupo, em equipe. Se a pessoa já tem alguma formação na área da saúde, porque não é obrigatório que a pessoa tenha uma formação na área da saúde ou mesmo alguma graduação universitária, né? Porque o curso, ele começa gradualmente, ele vai ensinando pouco a pouco, e as pessoas todas têm capacidade de compreender tudo desse tema do Ayurveda. Então, essas pessoas que já, por exemplo, trabalham e são formadas na área de nutrição, são nutricionistas, por exemplo, podem trabalhar na nutrição com o filtro da compreensão do Ayurveda. Da fisioterapia com o filtro da compreensão do Ayurveda. Os professores de yoga têm um grande acréscimo, você mais que ninguém sabe disso, um grande acréscimo na sua prática de yoga e no seu ensino, individualizando a prática, atuando com a compreensão do Ayurveda, não é? Também auxiliando isso. Ao mesmo tempo, qualquer outro profissional em outras áreas, por exemplo, na área de recursos humanos, muitos alunos nossos na área de recursos humanos trabalham assim com seleção de pessoal. Nada voltado diretamente focado em tratamento de doenças ou saúde do ponto de vista imediato ali de tratar pessoas. Mas, por exemplo, numa empresa, você conhecer de Ayurveda e locar recursos humanos de acordo com os talentos individuais, baseados na Constituição, Vata, Pitta e Kapha, baseado na Constituição mental, etc. Então, isso facilita muito, ou seja, em todas as áreas de atuação da pessoa. E mesmo que ela queira simplesmente utilizar o Ayurveda para benefício próprio da sua família, de pessoas próximas, também é um acréscimo único de profundo conhecimento. Não assim alguma coisa fragmentada aqui ou ali, que a gente vê na internet, não, mas uma formação de fato. Então isso, a gente tem esmerado cada vez mais em ir melhorando o curso nesses últimos 20 anos, aperfeiçoando o material. Os professores são muito bem treinados, são excelentes professores, com conhecimento, muitos deles, a maior parte deles com experiência na Índia e de conhecimento também, de prática lá, como você mesma já foi conosco. E a gente tem um vínculo com várias universidades na Índia. Então, tanto para as pessoas irem conosco, como nós vamos uma vez por ano, para fazer um treinamento em hospitais, em clínicas, né? Como também, se a pessoa quiser fazer uma graduação, uma pós-graduação, tem como, através do vínculo da nossa escola com as universidades na Índia, a pessoa ir para lá fazer essa formação. Muitos dos nossos alunos mudam de país e os nossos certificados, os nossos diplomas são reconhecidos na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares. Então, isso dá uma ampla capacidade da pessoa de atuar individualmente e na forma de uma profissão também. É amplo, né, doutor? É muito rico isso. Então, exatamente por isso que eu desejei fazer todo esse planejamento, entende? Da gente começar a divulgar, o senhor vir falar. E aí nós já estamos com uma lista de pré-inscritos e as inscrições abrem a partir agora dessa nossa conversa, desse nosso papo, né? A partir da manhã a gente já vai estar com os dados no site e tal, mas nós vamos iniciar o trabalho em janeiro. Por quê? Porque é exatamente isso que eu quero, que as pessoas tomem consciência, é uma responsabilidade para a vida delas,
de 2 anos. Eu não quero que ela venha aqui um mês, daqui a pouco já vou fazer outra coisa. Não, que ela tome essa decisão, que ela busque isso para a vida dela. Porque assim como o yoga, o que eu fiz no Ayurveda foi isso, eu fui buscar para a minha vida. E no momento que a gente recebe isso, a gente naturalmente quer dar. Isso é do ser humano, né? Não tem, se tu tem um conhecimento, tu quer passar. Não, se tu ficar com esse conhecimento, ele não vai ter valor. Então, e quando eu voltei dessa formação, aliás, quando eu voltei, não, já fazendo ela, eu já estava trazendo para os meus alunos do yoga. Isso foi uma coisa extremamente natural. E ali eu já fazia umas jornadas, que a gente chama assim, tipo os retiros, de sexta a domingo. A partir dessa formação do Ayurveda, as minhas jornadas tomaram um outro foco, um outro valor. Ou seja, eu não só estava lidando com a consciência, com a meditação, com os asanas, com os pranayamas, mas eu estava lidando muito especialmente com o cuidado do corpo para que, ao fazer efeito aquele pranayama, aquele asana, aquela meditação, essa pessoa estivesse mais habilitada a se manter na vida com mais qualidade, a ter um estilo de vida. Outra coisa muito rica assim, que a gente descobriu a partir do Ayurveda foi a questão dos relacionamentos, e isso somou muito nas minhas terapias. Porque, paralelo ao yoga, a vida toda eu trabalhei com terapias, né? Terapia Gestalt, psicologia do Cláudio Narango, o eneatipo da personalidade. N formas de entender a mente, as emoções, a infância, processos regressivos. Então, isso tudo veio somar, porque quando a gente recebe uma pessoa e vê o quanto ela é vata, o quanto ela é mais kapha, o quanto ela é mais pita, isso te traz uma visão, te traz uma, sabe? Aí tu vai juntando, mesmo, sabe, com a astrologia, a gente vai podendo fazer um mapeamento e oferecer para a pessoa um melhor caminho, um espaço mais alargado de entendimento, de autoconhecimento, de possibilidade dela viver melhor. E isso, doutor, é assim que eu sinto, ó. No momento que a pessoa melhora, que ela se cura, que ela reorganiza a sua vida, que ela se reorganiza internamente, isso atinge os demais na sua família, né? Então ela passa a compreender mais o seu marido, se ele é mais pita, ou se ele é mais kapha, ou se ele é mais vata. Ela passa a compreender mais o seu filho. Então essa é uma riqueza assim que somou muito. Tanto, doutor, que eu senti assim agora. Daí essa coisa veio vindo. Quando eu estava lá na formação, o senhor já estava montando esse trabalho com o David Frolle. Eu me lembro que ele veio por 2 vezes, eu fiz curso com ele também e tal. E aí o senhor montava essa ideia de fazer esse pré um pouco online e um pouco ao vivo, assim, né? Fazer um trabalho pré-presencial, né? E eu fui deixando isso amadurecer. Com a chegada da pandemia, que a pandemia se instalou e a gente começou a ter que se redimensionar nesse mundo online. Eu tive que fazer cursos online, eu tive que procurar aprender a lidar, fazer live, por exemplo, nunca tinha feito live, né? E assim como live e outras coisas. Imediatamente eu me dei conta, agora é hora de trazer o Ayurveda. Agora, isso, sabe? Somar essa coisa de entender aquilo lá e como nós podemos fazer esse semipresencial mais consciente. Eu tenho feito assim alguns trabalhos e tenho visto o quanto esse presencial online, quando a gente pode, e como é essa nossa proposta de fazer com que as pessoas venham aqui a cada módulo, estejam aqui comigo 8 horas para a gente detalhar, estudar, sedimentar cada módulo, eu acho que deixa o trabalho assim, muito rico, deixa o trabalho muito estruturado para a gente ir passando passo a passo até chegar, né, na pessoa se sentir plena e aí fazer essas opções. Por exemplo, eu tenho vários alunos que são nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, pessoas que cada um com certeza vai poder usar na sua área. Professores, muitos professores, como foi o meu caso. Assim, eu voltei muito para a questão do consultório e para usar no yoga terapia,
nas práticas do yoga, né? Então, com isso, eu cheguei até a fazer um pouco de, por exemplo, a massagem, os procedimentos do Ayurveda. Mas a gente não consegue abraçar tudo, né, doutora? A gente precisa de equipe para isso. E aí que isso, então, agora com a formação, imediatamente a gente já está fazendo essa parceria também com a Gisele Menezes, lá do Povo em Pé, para trazer o trabalho dela, para trazer a ajuda dela nesses aspectos, para que a nossa formação aqui efetivamente tenha assim um nível, seja uma coisa bem que as pessoas saiam felizes com o que estão recebendo. Isso que eu estou assim muito empenhada, desejando efetivamente que aconteça. Sim. Então, é isso, assim, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais, se o senhor desejar. Sim, então, o curso que que a nossa escola decidiu montar junto com você aí em Santo Ângelo, nós temos várias modalidades de curso, né? O curso presencial, semipresencial, o curso individual, que a pessoa que mora longe pode fazendo, depois vem para o Ashram, fica um mês aqui durante o curso, fazendo os estágios. Mas essa modalidade que nós fazemos aí é que é chamada semipresencial. Então, nós pegamos uma escola onde tem os nossos terapeutas já formados há mais tempo, nossos ex-alunos já com experiência e conhecimento, como você, como a Gisele de Menezes, que vai dar a sua contribuição também aí ao seu trabalho, né? O nosso trabalho, o trabalho da escola junto com você. Então, assim, porque muita coisa do conhecimento teórico, nós já tínhamos visto há muitos anos que isso pode ser passado por essa via aqui, uma via como essa, em que a gente grava as aulas, então muito desse material, aí tem os slides, tem um material escrito bastante concentrado, muito bom, que nós fizemos em parceria com o que você mencionou, o David Frohl, o Vamadeva Shastri, é uma pessoa das mais reconhecidas no mundo, né? Como Vedacharya, um mestre dos Vedas. Então fizemos esse material bastante profundo. Aí tem os questionários, a pessoa responde, tem os chats que elas fazem comigo a cada 15 dias, discutindo temas, tirando dúvidas, tudo isso, né? Então, há uma interação direta conosco aqui. Agora, a parte de procedimentos e a revisão, inclusive, dessas aulas de vídeo, é muito importante que tenha alguém pessoal ali para poder tirar dúvidas, discutir, evoluir no conhecimento. Então, aí você faz mensalmente uma reunião, as pessoas vão até aí, discutem aquelas aulas, discutem o material, o questionário, as provas, tudo isso para ser um roteiro de conhecimento. E periódica e mensalmente vai treinando os procedimentos. Aí aprende todos os procedimentos como se aprende na Índia, o Abhyanga, no sentido Anuloma, Pratiloma, o Shiro Abhyanga, o Pada Abhyanga, o Shirodhara, os bastos externos, o Dwarta, Nagasha, Pinda Sueda, ou seja, uma infinidade de procedimentos que mesmo que você, aluno, no caso terapeuta, não vá utilizar isso na sua prática profissional, mas é importante conhecer, porque aí você vai saber indicar corretamente, vai saber as indicações, as contraindicações, vai pegar mão do processo, porque é um processo manual, de certa forma manual, psicofísico, né, que necessita de uma visão também energética do organismo, os marmas, etc. Então, é uma modalidade que tem sido muito útil. De norte a sul do Brasil, nós temos implementado isso. A nossa equipe de professores, né, que também periodicamente vai até o lugar, dá as aulas, responde, nos ajuda. E os médicos indianos, que agora não por causa da pandemia, mas 5, 6 vezes por ano, vêm alguns dos melhores professores da Índia, dos mais renomados, pós-graduados, muitos deles professores universitários,
grandes clínicos já de grande experiência. Ninguém é assim uma pessoa que está começando a aprender o Ayurveda agora, né? Então eles vêm aqui para trazer o conhecimento deles, a prática, a experiência deles nas várias escolas, e ao mesmo tempo eles ratificam aquilo que nós ensinamos, não é? E, na verdade, a gente não sentiria tanta necessidade disso, porque eu tenho muita confiança naquilo que a gente ensina e naquilo que a gente pratica de Ayurveda. Mas é muito importante para toda a população, para as pessoas sentirem isso. Que aqui a gente não está fazendo um Ayurveda meio mais ou menos, assim, uma coisa mais ou menos assim que nós lemos num livrinho e estamos começando a praticar aquilo baseado no livrinho de autoajuda. Não, que é um profundo conhecimento, uma profunda experiência de um grande grupo de pessoas, não é só minha, de um grande grupo de pessoas, de uma estrutura também administrativa, de organização, um suporte de uma plataforma de ensino à distância, muito moderna, muito bem feita, todo mundo muito profissional, trabalhando, quer dizer, é um conjunto, né? Não é só ali ler, ver uma aula de vídeo, ou assistir, ou estudar um material escrito, tem toda uma estrutura. Aí os indianos vêm, e eles veem o nosso trabalho, eles participam de tudo, eles acompanham aqui no ashram, eles acompanham os nossos programas de tratamento, eles se sentem encantados de ver, eles sentem como um pedacinho da Índia, na melhor qualidade, aqui, com esse trabalho. E isso também nos renova para esse contínuo crescimento que o Ayurveda tem tido. E muitos dos institutos de pesquisa no mundo, assim, que pesquisam tendências da sociedade, muitos têm dito que o Ayurveda é o grande boom, digamos, para o próximo ano, em 2021. Porque essa pandemia, por mais que ela tenha trazido muitas coisas negativas, de muito sofrimento, sem dúvida, mas uma coisa ficou muito clara, é a importância da prevenção, a importância de aumentar a resistência e a imunidade da pessoa. Não é muito mais importante do que ter remédio para matar vírus, bactéria e fungo. Então você vê que é uma doença que todos estamos expostos a ela e alguns nem adquirem o vírus, mesmo dentro de uma família onde vários adquiriram a doença e outros nem vírus têm. Outros têm, mas não têm doença nenhuma. Outros têm, mas têm uma gripe leve. Outros têm uma pneumonia grave. Outros chegam aí para o respirador, têm insuficiência de múltiplos órgãos e alguns morrem. Então, do mesmo problema, do mesmo vírus. Então, qual a diferença? A resistência individual. E nisso o Ayurveda é o especialista. O foco do Ayurveda nos últimos 5.000 anos tem sido estudar e praticar isso. Aumento da resistência individual em todos os níveis. A resistência no nível físico, a resistência no nível psicológico e a resistência no nível espiritual. Imunidade espiritual, imunidade psicológica, imunidade física. Para a imunidade psicológica e espiritual, o Ayurveda lança mão das ferramentas do yoga também. Então, todo bom terapeuta deve ter também conhecimento profundo de yoga. Não significa a prática simplesmente de asana, mas um conhecimento profundo. E isso da filosofia, principalmente, e das técnicas terapêuticas do yoga, né? Porque são ferramentas de extraordinária capacidade. Então, o que a gente tem trazido não é um saudosismo de métodos antigos que a gente diz assim que tudo que é do passado é melhor do que o de hoje, como a imensa maioria diz que tudo que é moderno é melhor do que o do passado. Nem uma coisa nem outra. São 5.000 anos de experiência humana, de gente que muito inteligente, muito capaz, muito dedicada, vidas e vidas passadas de conhecimento, de experiência, de vivência. Nós não podemos juntar tudo isso e dizer isso não tem valor e jogar no lixo, né? E pensar que simplesmente uma determinada visão da ciência moderna, oficial, é que seja a única boa. Nós podemos ter pontos de vista diferentes sobre como fazer ciência, né? E isso
também tem seriedade, tem profundidade, tem qualidade. E nós não podemos perder toda essa experiência desenvolvida na história. E aí o que a gente traz é isso. O Ayurveda é a essência dessa experiência sobre a vida. Não é simplesmente sobre métodos de cura ou preservação da saúde. É aprender como a vida funciona. Por isso é que é Ayu. Ayu é vida. Aprender como a vida funciona. E se a pessoa é esperta e minimamente inteligente, ela deve aprender como a vida funciona para viver em harmonia com a vida. Não é? E se a gente vive em harmonia com a vida, ela nos protege, ela cuida de nós. E a gente tem saúde, bem-estar. Se a gente vive em desarmonia com a vida, ela gera atrito e isso gera doença. Então, viver em harmonia é entender os ciclos da natureza, como eles nos influenciam, como o clima aí de Santo Ângelo é tão diferente do clima aqui do Ashram, por exemplo, Sim. ou de Porto Alegre, talvez, e como cada ser humano se adapta ao lugar onde vive e não tenta dominar a natureza, porque isso é uma prepotência sem fim que o ser humano desenvolveu com o conceito de que ele vai dominar a natureza. A natureza é inexorável. Exato. O que acontece é o que tem acontecido na nossa vida, né? Na nossa sociedade. Com certeza. Nós criamos um conjunto de becos sem saída, aparentemente sem saída, né? Poluição, a água contaminada, o efeito estufa, uma série de dificuldades que quase impõe uma impossibilidade do ser humano viver aqui. Aí alguns ficam olhando para as estrelas e os planetas, tentando, a hora que a gente destruir isso aqui, aí nós vamos para outro lugar. Né? Mas assim, tudo bem que a gente vá para outros lugares, tudo bem que a ciência desenvolva e que o ser humano consiga tudo isso. Mas o problema é qual é a qualidade de vida que nós temos. Sim. Né? Como eu estou preservando a natureza, né? Como eu estou à medida que nós vamos voltando à natureza, né? Porque eu me lembro de uma época, na década de 1970, por aí assim, a gente pensava no ano 2000, parece que o ano 2000 era um marco. A gente ia viver dentro de uma bolha completamente artificial, comendo comida de astronauta que vai para o espaço, que é um concentrado de aminoácidos e tudo isso. E à medida que a nossa vida foi se tornando mais artificial, as doenças foram aumentando. Ainda que a propaganda mostre ou tente demonstrar que a tecnologia está conquistando as doenças. Mas a estatística mostra o contrário, que as doenças vão aumentando, vão matando mais gente, vão cronificando mais gente, e pouca gente tem algum nível de saúde. A maioria está em algum estado de mal-estar, desequilíbrio, tomando remédio para poder se manter minimamente equilibrado. Isso é um afastamento do modo natural de vida, que não significa a gente viver primitivamente numa floresta. Não é isso, né? É entender como a natureza funciona. Mesmo se você vive numa cidade grande, tem como ver como a natureza funciona ali e tentar viver de acordo com isso, né? Respeitar, né? Dentro do mínimo possível, poder respeitar, né? A gente começa com respeito e depois vai para a reverência. Chega um determinado ponto onde... primeiro vem uma tolerância. A gente tolera coisas que são diferentes de nós. Depois a gente começa a respeitar, porque tem outros pontos de vista. E uma hora a gente começa a reverenciar, porque de fato a gente entende que a natureza é a grande mãe, que nos protege, que cuida de nós, e que se a gente tem um mínimo de juízo, nós devemos nos submeter às leis da natureza. Né? Exatamente. Eu acho que essa vinda da pandemia aí é o que veio mostrar para nós, né? A força da natureza, o quanto nós vacilamos como seres humanos, e agora ela vem e mostra o quanto é preciso a gente se realinhar, a gente aprender a se dar conta que nós integramos a natureza, que nós não somos os donos dela, que nós fizemos parte dessa natureza e que nós devemos sim reverenciá-la, respeitá-la. Sabe, doutor, que aqui nós já estamos com o início de uma horta
eu só penso nessa horta, são alguns alunos, algumas alunas nossas, porque há 5 anos atrás a gente motivou a que nós fizéssemos aqui um grupo para comer mais comidas orgânicas, porque essa nossa região tem muito veneno, sabe? É uma região onde tem muita produção agrícola e a agricultura é muito aprisionada, né, ao veneno. Então, naturalmente, tem muito veneno. Aí a gente foi procurar formas de que a gente conseguisse comer de forma mais orgânica. E criamos um grupo, e tem 5 anos esse grupo, onde vem alimentos orgânicos para a gente, e nós conseguimos aumentar pouco a pouco isso. Isso criou uma consciência muito interessante, todo o trabalho que vem se fazendo, né, há tanto tempo, dentro dessa ideia de respeitar a vida, cuidar da vida, entender que se eu vou comer bem, eu vou ter mais saúde. E agora a gente está, então, criando uma horta comunitária, onde nós estamos plantando. Ontem, por exemplo, a gente foi lá e levou a caiçoba, levamos algumas ervas como a aloe vera, né? Eu só penso nas nossas ervas do Ayurveda, né? Eu acho assim que é um trabalho que durante a formação, durante o curso, foi um dos modos assim que mais me encantou, né? Toda essa força que a natureza vem e essa ideia do quanto a diferença entre o alimento e o medicamento está apenas na potência. Então, quando a gente se dá conta disso e que a gente passa a comer com muito mais consciência e a entender que aquilo é uma forma de remédio, que a nossa cozinha é a farmácia da nossa casa, da nossa vida, né? A ideia dos nossos 4 Cs, tudo são coisas assim que a gente fica a todo instante lembrando aos alunos, lembrando aos pacientes, para que tentem viver de forma mais harmoniosa. E assim, concretamente, eu queria lhe dizer que a gente já está assim, tão motivado com esse trabalho, que a gente não quer que isso fique só teórico, entendeu? A gente quer realmente... Eu tenho certeza que dentre os alunos que vão fazer o curso, tem muita gente que ama as ervas. E nós vamos... Daqui vai sair alguns especialistas, viu? Não tenha dúvida. Então, veja, nós já identificamos no Brasil mais de 120 ervas descritas nos textos clássicos do Ayurveda. Então, é possível fazer um Ayurveda praticamente só com ervas brasileiras já aclimatadas aqui há séculos, né? Não importa de onde ela veio, se ela veio da África para cá, da Índia, ou daqui foi para lá, mas elas estão em todos os lugares. E 120 ervas é um número bastante apropriado para trabalhar muito. E aí você criando essa horta, dá muito bem para fazer vários medicamentos naturais, simples, para as pessoas usarem, aprenderem É o meu a usar, sonho. cultivarem em casa. Aqui no Ashra a gente tem uma imensa produção de ervas, né? Muitas delas da Índia, fazemos os medicamentos. Então, em nenhum lugar o trabalho é só teórico, sabe? Aí você tem sua horta aí, mas todos os lugares têm assim, muitos treinamentos práticos, muito modo prático. Então, tem aulas de produção dos remédios, aula de produção dos óleos medicados, ghee medicado e tudo isso. Então, isso faz parte da nossa formação e eu tenho certeza que aí vão surgir vários. Não é necessário que seja um especialista. O importante é que a pessoa tenha bastante conhecimento, que é o que o curso dá, de como aplicar os medicamentos e as plantas mais simples, e principalmente aquelas que elas têm na cozinha de casa. Isso já é uma grande farmácia. Sim, muito bom. Então, acho que é isso, doutor. O que mais que nós podemos lembrar aqui da nossa formação, que seria importante nesse momento? O senhor tem várias capitais do Brasil, né? Eu estava vendo o quanto esse curso está expandido, de norte a sul do Brasil. Nós temos hoje praticamente 1000 alunos em atividade, nos vários cursos que nós temos no Brasil e fora. Na Europa também tem, em Portugal, na Itália, na Espanha, né? Nas Ilhas Canárias tem alunos, em todos os lugares, não só em português, nós temos o curso em espanhol também. Então, o curso todo traduzido, todo dublado, inclusive, em espanhol.
para as pessoas dos países de fala hispânica, né? E nós, assim, vamos dizer já em primeira mão, que estamos organizando para esse ano, em novembro, um congresso que seria o Congresso Mundial de Yoga e Ayurveda, que o Movimento Mundial de Yoga e Ayurveda fazem anualmente. O ano passado foi em Salamanca, na Espanha, e esse ano seria aqui na Argentina. Mas aí, devido à pandemia, não foi possível fazer o congresso presencial. Tinham mais de 60 palestrantes convidados da Índia, de todos os lugares. Então, nós vamos fazer um congresso online com a participação de grandes professores da Índia, muito famosos também da Europa, dos Estados Unidos, o David Frawley e outros vão participar. E aí, então, nós incentivamos a todos a irem em direção ao Ayurveda, a introduzirem o Ayurveda na sua própria vida, porque isso é fundamental. Para que uma pessoa seja um terapeuta Ayurveda de fato, não basta ter conhecimento teórico, ou mesmo de procedimentos, ou de preparação de medicamentos. É preciso que ele busque introduzir na vida dele de alguma maneira. Quanto mais difícil for para ele, melhor. Eu diria. Quanto mais imperfeita a pessoa é, melhor. Porque para o Ayurveda não parecer que é uma coisa para gente muito especial. Gente muito espiritual, muito refinada espiritualmente. Quanto mais dificuldade a pessoa tiver, melhor. Porque aí a pessoa vai ser um grande depoimento de mudança gradual, que é isso que é importante. Não é assim uma conversão súbita, que ela dura pouco tempo e depois a pessoa volta de novo aos padrões anteriores, não é? A pessoa, olha, eu estou introduzindo, eu ainda estou longe de fazer perfeitamente o Ayurveda, mas eu estou introduzindo na minha vida e estou me sentindo muito bem. Aí a população entende que o Ayurveda é para todos. Claro. Para todos. Funciona melhor. Que ela pode ser aplicada em todos os níveis da população. Não é só para gente vegana, vegetariana, gente que altamente espiritual ou que só come comida indiana. Não. Para qualquer pessoa. Agora, aí a experiência e a expertise assim, do terapeuta é que vai saber, bom, então, aquilo que o Ayurveda chama de satmiya, que é a adaptabilidade. Com o que a pessoa está adaptada? Então, nós vamos fazer com que ela se eleve um degrau a partir daquele estágio que ela está. Não pode haver ortodoxia. Nós temos que ser flexíveis o suficiente para entender o ponto do nosso paciente, o cliente, a pessoa que nós estamos ajudando, e que ela eleve um grau. Eu vejo, por exemplo, na vida, na minha prática, na minha experiência, simplesmente a pessoa toma um copo de água morna de manhã, porque viu isso num livro de Ayurveda, um copo de água morna. Não importa se é com limão, sem limão, tem dia que é com limão, tem dia que não é, tá tudo bem. Um copo de água morna antes de fazer o resto dos procedimentos. Toma esse copo e ela começa a tomar os chazinhos de ervas o dia todo, de acordo com o que ela sente que está o Agni, o clima, e dá uma transformação na vida. Exatamente. E aí esse refinamento um pouco maior já vai fazer, não, então agora eu quero quero subir um degrau a mais, um degrau a mais. E é isso que é a dinâmica da vida. É muito mais importante a pessoa conhecer princípios do que se fechar dentro de tabelas, de regras estritas, né? A pessoa pega um livro e tem lá pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, e tenta seguir aquilo como se fosse uma coisa linear. O clima muda, a comida muda, a pessoa muda, tudo muda. Então, como é que a gente pode fazer uma coisa linear e nem fechar as pessoas nessas caixinhas assim, esse é vata, esse é pita, esse é kapha. Tem toda uma dinâmica. Agora, para entender essa dinâmica, é preciso entender a filosofia, é preciso entender a fisiologia, a anatomia própria do Ayurveda, patologia. E isso é que essa formação dá. Conhecer os princípios básicos é fundamental. No Ayurveda não tem isso assim, qual é a erva boa para tratar isso, qual é a erva boa para tratar aquilo, qual é a comida boa para isso, não tem uma comida mágica.
não é? É preciso que a pessoa conheça princípios e viva de acordo com eles. Uhum. O melhor que ela puder, cada um no seu nível, cada um na sua condição. É. Então, o E o caminho... Ayurveda é para todos. Exatamente. Então, o caminho de quem está buscando uma formação tipo essa é realmente uma conscientização, é uma abertura, é um leque que se abre para um estudo de muito tempo. Eu vejo assim, sabe? Passo a passo, muito tempo. Eu, por exemplo, faz quantos anos, né? 14, 15 anos que tive acesso e continuo estudando, doutor. A cada momento a gente está estudando. E, meu Deus, continuo estudando sempre. Não tem, em algum momento, lá vem e aquela informação e junta isso com o outro. Aí, e muitas vezes a gente ainda se pega esquecendo alguma coisa, ou errando, ou enfim, né? Então Esse é uma conhecimento é caminhada. infinito. Oi? Todos nós estamos estudando, esse conhecimento é infinito. Infinito, Nós todos exatamente. estudamos todo o tempo. Os grandes professores da Índia, os grandes mestres, eles Uhum, estudam todo uhum, dia. exato. Eles estudam e cada vez... Porque os textos clássicos são como, a gente pode dizer hoje assim, como arquivos zipados. Aham. Você vai tirando, você vai expandindo aquilo ali e vai tirando informação. E Uhum, vai tirando informação. Então, uhum, essa uhum, evolução desses séculos todos foi a uhum, partir daqueles textos. uhum, Então, não há fim para a aquisição desse conhecimento. A gente exatamente. vai expandindo cada vez mais. É. O curso é a porta de entrada. Isso, Estabelece exato. as bases. E o Uhum, que a gente quer é isso, ensinar princípios e bases. uhum. E Um bom depois a pessoa, alicerce. o céu é o limite, como muitos dizem, o céu Isso. é o limite. Um bom alicerce, né, doutor? Um bom Exato. alicerce, e isso eu confio muito nessa escola. Eu É, sei que nós vamos dar um excelente alicerce aos nossos alunos. sem dúvida. Eles vão poder ter uma caminhada onde o céu é o limite. É. Doutor, nós E estamos assim. mesmo, e mesmo quando porque quantos alunos nós já formamos? Mais de 4.000 alunos aí ao longo Sim. desses anos. Alguns deles se esquecem de onde eles tiraram as bases dos conhecimentos que eles têm, mas o maior orgulho nosso, o maior prêmio que a gente sente internamente é ter conseguido dar esse suporte Sim. para que eles pudessem dar o salto de conhecimento e prática que eles têm e que Uhum, todos tenham cada vez mais sucesso nesse uhum. caminho do Ayurveda também. E você, Verdade. essas pessoas que nos ouvem, nos veem, É e o isso. nosso curso aí, e todo mundo. E todo mundo. Muito bem, doutor. Estamos já a 10 minutinhos, 5 minutinhos. Deixa eu ver se não tem alguma pergunta aqui. Pessoal. Foi exatamente o que me fez buscar o Ayurveda, doutor Rafael. Tem alguns comentários aqui interessantes. É isso aí, gente. Olha, gratidão a esse povo todo. Nós estamos com 130 pessoas aqui, doutor. Muitos interessados, falando do privilégio de ter essa formação. Então, realmente, a gente está se sentindo assim num momento muito especial, sentindo muita gratidão pela vida e por essa oportunidade, né, de as coisas chegarem a esse momento, que possamos realmente caminhar com firmeza, com alegria, com entrega, né? Com muita entrega a esse comando maior que a tudo mantém e a tudo transforma. Que a gente E para a possa ter nossa assim a... escola é uma honra também você estar junto conosco agora, dando o curso aí. Nós conhecemos a sua seriedade, seu empenho, sua dedicação durante esses anos todos e o quanto você organiza bem o trabalho de yoga aí no seu espaço, na sua cidade, na sua região. E nós estamos orgulhosos de poder contar com você e toda a sua estrutura e equipe para nós podermos levar cada vez mais, agora 3 polos no Rio Grande do Sul. Que bom, Isso vai se tornar um estado do Ayurveda, né? Isso é se muito Deus bom, quiser. isso é muito importante para todos nós. Forte. E nós vamos dar esse tempo agora para as pessoas irem fazendo as inscrições, porque
agora ainda está muito limitado, né, essa questão do acesso, do Exato. movimento. Então, para evitar de fazer tudo, né, só nessa modalidade online, daí a gente vai preparando, Claro. vamos fazendo outras reuniões assim com as pessoas Isso. interessadas para tratar de temas mais específicos assim da visão do Ayurveda, para ir sedimentando tudo e abrir essa possibilidade para o maior número de pessoas poder desfrutar disso, né, desse conhecimento e dessa formação. Com certeza, com certeza. Vai ser um trabalho muito sedimentado para que essa estrutura deve ser forte, para que esse edifício se mantenha, né, forte, bonito, pleno e útil à humanidade. Né? Eu fico pensando assim, o quanto a gente vai poder promover curas, sabe? Abrir espaços a que as pessoas, de uma forma tão simples assim, vão poder ajudar outros seres. E eu, quando fiz a formação, organizei a formação de yoga, eu sempre já pensava que eu tinha que fazer esse casamento, porque isso para mim me fez muito bem. Então eu entendi que os meus professores, os profissionais que saem daqui como professores, deveriam ter uma fundamentação maior no Ayurveda. Tanto que dentro da nossa formação a gente colocou 2 módulos de Ayurveda. Porque a gente entende que é muito importante isso para o professor de yoga, sabe? Essa coisa do estilo de vida, da forma como ele vive, como ele se alimenta, tudo isso conta muito, né? Porque a gente acaba, como professor, sendo um modelo, um espelho para o aluno. Então, é preciso que haja toda essa integridade, essa sintonia do que está dentro ao que está fora, do coração, com a consciência, e assim ele possa experimentar essa unidade de uma forma mais integrada. Bom, doutor, nós estamos assim há 4 minutinhos, eu quero que o senhor deixe assim a sua mensagem final, encerre, e eu, assim, da minha parte, agradeço muito, 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 muito a sua pessoa, a sua escola, a sua assessoria, e que a gente realmente possa fazer essa parceria com muita dignidade, com muita lucidez, com muita amorosidade, e que possamos ampliar o bem ao mundo. Muito bem. Bom, e também para o grande grupo de professores de yoga, né? O yoga e o Ayurveda não são 2 ciências irmãs, de fato, eles são uma ciência só. Depois é que, com o tempo, foram separando para o conceito de saúde, o conceito de iluminação, mas, em essência, é uma ciência só. E existem 2 preceitos no Ayurveda que são muito importantes para se aplicar em tudo. Tudo é remédio ou veneno de acordo com a dose, para quem e quando, e nada é bom para todo mundo o tempo todo. Sim. Então, mesmo asana, pranayama, kriyas, bandhas, mudras, meditação, quer dizer, todas as técnicas e as práticas do yoga também deveriam ser individualizados, assim como se faz com os medicamentos do Ayurveda. Ou seja, de acordo com o lugar, de acordo com a pessoa, de acordo com a estação do ano, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, mesmo os professores de yoga que queiram, obviamente, continuar como professores de yoga, não vão trabalhar em terapia, mas também para se fazer yoga terapia, é preciso ter um método diagnóstico. E o diagnóstico é através do Ayurveda, que é a ciência de saúde própria para isso. Então, convidamos também os professores de yoga para participarem dessa formação. E finalizando, eu gostaria de agradecer a todos aí pela atenção nesse domingo à noite. Vou ter que espero encerrar. vocês em outros eventos que nós formos realizar juntos. E espero todos no curso de formação que nós vamos começar então em janeiro. Aí. Isso. Ok.